Cállio Banerjee esteve em São Paulo a nosso convite e eu levei o Cállio até a Fundação e ele, numa convenção mundial lá em Tailândia, ele consagrou a Fundação de Rotarianos de São Paulo, no Colégio Rio Branco, como o melhor projeto que temos na área educacional em nível mundial. Então isso é uma honra, por isso, Chicane, você tem todos os nossos cumprimentos. Queria cumprimentar o Marcos Franco e a Fabiane, porque vocês vêm aqui fazer uma representação do nosso presidente Francesco, da Itália, que eu tive a oportunidade de conviver em alguns momentos com ele, até ofereci um vinho da minha família lá na Itália, Antinori, pode comprar que é barato. Tá? Muito bom. Queria cumprimentar também os governadores que aqui passaram, o Dudu, o Eduardo Teixeira, e com certeza fará uma extraordinária gestão logo após o meu companheiro de escola, o Chaves, e a nossa querida Marilene, que estudaram conosco na Faculdade de Direito em Osasco, e eu vejo com muita galhardia você assumir uma governadoria do Rotary após esse japonesinho que vocês vão conhecer, que eu conheço há muitos anos, trabalhou comigo, foi aide do presidente Sakuji Tanaka, designado por mim aqui em São Paulo, e a sua querida esposa, Ali. Bom, meus queridos amigos, Colégio de Governadores do meu distrito, pessoas extraordinárias que a gente vê aqui e que, com certeza, fizeram e farão um futuro melhor dentro do nosso distrito. Eu estava falando com a minha mulher, a Beth, eu não sei o que falar hoje, mas ontem o Geraldo Mantovani, ele veio até aqui. O Geraldo é o prefeito desta cidade, pela quinta ou sexta vez. E eu entrei no Rotary com 14 anos. Não foi nem no Interact e muito menos no Rotaract. Foi ao lado dos meus pais que fundaram o Rotary Clube de Osasco. E eu vim aqui à primeira conferência distrital. E quem era o governador do distrito? Simplesmente o nosso ex e saudoso presidente de Rotary Internacional, Paulo Viriato Corrêa da Costa. O homem que fez uma mensagem a todo mundo sobre o meio ambiente, que posteriormente foi se transformar mundialmente a fala do Paulo Viriato. No lago que tem aqui na praça, tem um grande jardim. Cada clube, à época, Diva, plantou uma árvore. E nós temos, cada clube que plantou esta árvore, uma placa informando. Quando eu tive a honra de ser governador, eu quis imitar um pouco o Paulo Viriato, porque normalmente aqui existia um cemitério de plaquinhas no Rotary. Cada ano o governador colocava uma placa. E eu conversei com o Geraldo Mantovani, eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente aqui na nossa conferência. E eu idealizei um símbolo que eu confeccionei lá em Osasco, quando eu tive a honra de ser secretário de obras, juntamente com o prefeito da cidade. Nós fizemos um monumento dedicado ao trabalhador. E o Geraldo falou assim, mas e o que você quer que eu faça? Eu falo,
quero que você faça a representação do trabalho dentro desta cidade, que é aquilo que o Rotary procura fazer pela humanidade. E fizemos um monumento. Quem desejar ver, vocês vão para a Ponte Sião, tem uma praça à esquerda, próxima ao posto de gasolina, e ali nós temos uma imagem do trabalhador, que existe uma aqui, uma em Osasco e outra em Osasco, na Itália. E, ao mesmo tempo, eu pensei, esse Rotary é uma coisa maravilhosa, porque eu tenho encontrado alguns ex-presidentes meus aqui e falaram a mim, olha, eu já fui lá no nosso monumento, só que ele está um pouco sujo e a nossa placa já está subindo. Então eu vou falar com o Geraldo esses dias e falar para ele, dá uma limpada lá e ao mesmo tempo você me dá a placa de presente nova. Quem sabe eu consigo. O Geraldo Mantovani é uma figura extraordinária, foi proprietário desse grande hotel aqui, quando chamava-se Vacância. Se não me engano, o Chicane fez a sua conferência aqui, né? Mas, meus companheiros, eu vi o rapaz aqui, o Léo Paraíba, falar um pouco sobre esporte. E eu tenho a honra de ser um educador há 60 anos. Eu era um garoto que trabalhei dentro de uma empresa, a empresa Braseixos, lá em Osasco, do grupo Cograsma, antigo, meu querido Ventura, patrono do seu pai nessa conferência. Meus agradecimentos. E eu comecei do nada, como office boy, fazedor de café, descascar laranja, banana, para engenheiro, e fui crescendo. E cheguei a ser o chefe de seleção e treinamento daquele grupo. Posteriormente, eu precisava fazer o meu ensino superior e fui fazer na Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, da Pontifícia Universidade Católica. Logo em seguida, eu não tinha como pagar os recursos da faculdade porque era muito caro. E eu resolvi dar aula particular. Ganhei muito dinheiro. E resolvi fazer uma escola. E com essa escola que vai completar 60 anos, nós temos formado inúmeros jovens que hoje se destacam no cenário mundial até, com pessoas na Alemanha ocupando grandes cargos, na Espanha, aqui na América do Sul e assim por diante. Então, eu estou dizendo isso porque hoje nós vivemos um desafio dentro da educação do nosso país. Anteriormente, a educação era formada pelos alunos que não tinham transtorno. Posteriormente, nós tínhamos os alunos que tinham transtorno. E eram escolas separadas. Um belo dia, o Ministério da Educação, o governo federal, de uma forma bastante séria e responsável, resolveu que nós devêssemos entrosar os alunos com transtorno com os alunos sem transtorno. E esse passou a ser o maior desafio que os educadores têm no dia de hoje. E quando eu via o Léo Paraíba falar aqui, meu querido representante Marcos, eu me lembrei que uma das formas de você fazer um apoio da socialização é através do esporte. O esporte é muito importante. Por isso eu tenho a honra também de ser o presidente da Associação Cristã de Moços do Estado de São Paulo, e já fui do Brasil, aonde nós temos uma gama imensa de equipamentos
nas piscinas, nas academias, no futebol, no basquete, no vôlei. O próprio Oscar, que passou por nós para outro mundo anteriormente, ele esteve lá conosco usando as nossas quadras da ceia. Então vejam que o Rotary nos dá esta oportunidade, porque nós temos uma prova chamada prova quádrupla, que o rotariano nunca pode deixar de falar outra coisa a não ser a verdade. Nós devemos fazer tudo para que haja justiça, justiça com responsabilidade. Nós temos que fazer deste evento a criação de amizades, novas amizades. E a nossa missão maior, meu querido amigo, um dos melhores governadores que eu tive à época que fui diretor, nós poderemos fazer a paz em todo mundo. Veja como é importante. Às vezes você está numa organização como o Rotary e não sabe o que é o Rotary. Interessante, né? Não saber o que é a nossa instituição. Para vocês terem uma ideia, o Marcos hoje e a Fabiane está fazendo a representação do presidente de Rotary Internacional. O mundo inteiro, através de seus representantes, forma um dia uma eleição e consagra um rotariano como presidente. E ele fica lá em Everson, em Chicago. E lá se reúnem 17 diretores de Rotary Internacional, onde eu tive a honra de ocupar um espaço. O Paulo estará logo nesse mesmo espaço. E ali nós tratamos da nossa organização. E eu estava conversando esses dias com o John Hill, o nosso secretário-geral, e eu dizia, nós precisamos modernizar a nossa instituição. Mas não é dizer para eu parar, não. É que hoje Osasco, meu clube, completa 67 anos de vida e eu estou presente. Eu vejo durante toda a minha vida rotária aquilo que se faz. Vamos aumentar o quadro associativo. Vamos contribuir para a Fundação Rotária. Mas será que é dessa forma, pedindo insistentemente, vamos aumentar, vamos contribuir, é que nós vamos conseguir edificar em maior espaço a nossa organização? Não. É de acordo com o trabalho, como disse aqui o nosso querido Marcos ontem, aonde se faz tudo em Rotary é dentro de cada clube. E nós precisamos então, em primeiro lugar, fortalecer cada um dos nossos clubes. Mas não é para fortalecer de qualquer jeito. Vamos aumentar. Não, é com a qualidade. E qualidade não significa pessoas ricas. Qualidade significa pessoas decentes, honestas, responsáveis, trabalhadoras e que gostam do ser humano. E é assim que nós podemos fortalecer. E a mídia vai ver dentro do Rotary que nós somos importantes para a humanidade. Nós vivemos num mundo conturbado. É guerra aqui, é guerra ali, é guerra acolá, e eu vou encampar outro país e assim sucessivamente. E nós estamos ainda livres disso, professora Kelly, minha professora da Faculdade de Direito de Osasco. E hoje o presidente do Rotary Club lá de Alphaville. Nós temos que pensar de uma forma
tanto diferente. Buscar pessoas boas, com qualidade suficiente para que nós possamos desenvolver um trabalho e a mídia e a comunidade nos conhecer. Fazer projetos de qualidade, projetos, eu sempre digo e tenho a fama, o Rotary não é uma instituição de varejo, o Rotary é uma instituição de atacado. Haja visto que quando nós fomos governadores desse distrito, que no meu caso era o 4610, nós fizemos um projeto que até hoje é deslumbrado, não só pela área médica, mas pela comunidade, que foi o laboratório de microcirurgia para acidentes de trabalho que temos lá no Hospital das Clínicas. E com esse projeto, nós já treinamos na América do Sul 4.000 médicos para fazer a especialização em reconstrução de acidentes de trabalho. Esse é um grande projeto. Nós temos outros projetos de envergadura e temos um anexo ao Rotary, como são os campos, aonde nós abrigamos crianças que poderão, no dia de amanhã, contribuir para a sociedade. É assim que o Rotary precisa caminhar. O Rotary tem sido um ícone da criação de amizades e a paz mundial. Então, meus amigos, meus companheiros, aqui em Águas de Lindóia eu poderia chamar de o berço do Rotary, porque no passado era aqui que nós sempre fazíamos as nossas conferências. Não existia Atibaia, não existia Guarujá, não existia nada, existia Águas de Lindóia. E para cá nós vimos, né? E eu tive a honra de trazer nessa cidade o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil. Nós fizemos um desfile aqui em Águas de Lindóia com 5.000 pessoas e foi uma coisa maravilhosa. A gente quis fazer um evento que simbolizasse também aquilo que o Paulo Viriato veio fazer em 1972, criar um meio ambiente. Nós queríamos mostrar ao povo que o Rotary existia e que a nossa missão é a paz e a contribuição para um mundo melhor. Meus queridos amigos rotarianos, eu tive a honra também de ser filho de rotariano. Hoje o Ciselano que está aqui presente e eu somos os rotarianos mais antigos, apesar de eu ser bem novo. 54 anos de Rotary. Graças a essas palavras que eu comentei sobre educação, sobre o esporte, sobre o que é Rotary, sobre a nossa missão, eu diria a vocês que uma coisa importante para engrandecer a nossa organização é a família. Eu tive a honra de ser filho de rotariano. Eu tive a honra de colocar 3 filhos no Rotary. Um já foi até governador do distrito, que é o João Antônio. Porque se eu chegar em casa e dizer que o meu encontro semanal era um encontro chato, que a comida era horrível e que só tinha discussão, ninguém da minha família vai gostar que eu continue. Mas se eu disser que o Rotary é uma instituição que pode mudar a humanidade, com certeza nós vamos ter um sucesso muito grande no nosso aumento do quadro associativo. Se eu mostrar para a nossa comunidade o que nós fazemos, nós vamos ter muitas contribuições à Fundação Rotary. Esses são os 2 ícones do Rotary. É o quadro associativo
a contribuição à Fundação Rotária. E a Fundação Rotária não é para fazer qualquer coisa, é para fazer projetos de envergadura e que contribuam realmente para a humanidade. Meus amigos, meus queridos governadores, meu representante, o Marcos e a Fabiane, meus futuros governadores que eu desejo aqui nessa tribuna, muito sucesso ao Chaves, ao meu querido Henrique e ao meu menino, o Dudu, que eu tenho uma esperança muito grande, porque o pai dele foi meu treinado e não teve a felicidade de assumir o Rotary por questões de acidente, e hoje nós temos o Dudu chegando para completar o legado do Teixeira, que não está conosco. Parabéns, Dudu! Parabéns a todos vocês! Vamos curtir esta conferência e sermos felizes cada vez mais. Um grande abraço!